Agora, pessoal, a gente vai falar de uma propriedade chamada Justify Content. E essa propriedade também é uma propriedade do pai, certo? E o que essa propriedade faz? Ela tem o objetivo de alinhar os filhos, certo? Então, aqui, ó, se a gente dá uma olhada, a gente tem o Justify Content podendo ser Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around e também o Space Evenly. E o Justify Content, pessoal, ele serve exatamente para alinhar os nossos filhos, certo? Então a gente consegue alinhar ele à esquerda, a gente consegue alinhar ele à direita, alinhar ele ao centro, a gente consegue definir espaço para ele, né? Então, se o nosso container tem espaço, a gente pode distribuir esse espaço entre os elementos, a gente pode distribuir os nossos espaços ao redor dos nossos elementos e a gente pode também distribuir o nosso espaço uniformemente, ou seja, os nossos itens estarem centralizados, mas ele ter espaço entre eles. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho o mesmo exemplo das aulas passadas, então eu tenho o meu container pai definido como displayFlex, e aí agora a gente vai usar aqui o Justify Content, certo? Só que para a gente começar esse exercício, eu vou fazer alguns ajustes. Eu vou trocar os meus itens aqui para 50, ok? Então agora o tamanho de largura e altura deles vai ser 50. E eu vou aumentar o meu container aqui para, pode ser 400, certo? Porque é para a gente conseguir ver melhor aqui, certo? E aí agora a gente vai usar o Justify Content para ajustar o alinhamento dos nossos itens. Então eu vou colocar Justify Content aqui e aí eu vou definir primeiro ele como Flex Start. E olha só, não mudou nada. E por que não mudou nada? Porque o Flex Start no Justify Content é o padrão. Vocês lembram que eu falei que a Flex Direction, o padrão é Row, o Flex Wrapper, o padrão é No Wrapper. Então, no Justify Content, o padrão, o default, vai ser o Flex Start, certo? Então, é por isso que não modifica, porque ele já está internamente ali, invisível, né? Esse valor para essa propriedade, certo? Então, eu vou comentar aqui. Então, agora a gente vai colocar o Justify Content em Flex End para vocês verem. E olha só, os meus itens, eles passaram, certo, a ser alinhados à direita, ok? E aí, se eu trocar isso daqui também, vou deixar comentado sempre aqui para depois passar para vocês, e vou mudar agora para Center. Olha só, agora os meus itens ficam centralizados, certo? Eu também consigo colocar esse alinhamento para ele possuir um espaço entre meus elementos, que é com o Space Between, certo? Então, ele pega todo o espaço que tem no nosso container e espalha ele entre os elementos, ok? E eu também consigo colocar, né, esse space around, que é ao redor dos elementos. Diferente do space between, que fica o espaço entre os elementos, nesse ele fica ao redor dos elementos, certo? E eu também consigo alinhar os meus itens no centro, só que com um espaçamento, certo? Usando o Evenly. Que o que ele faz? Ele pega o espaçamento e coloca uniforme esse espaçamento, ou seja, coloca entre os elementos e também posiciona os nossos itens no centro. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, os nossos itens estão centralizados, certo? Mas tem espaço entre eles. O nosso center aqui, diferente do evening, né, do space evening, ele só deixa centralizado, só que sem o espaçamento. Já o evening, ele já dá esse espaçamento uniforme, ou seja, ele coloca um pouco para a esquerda, um pouco para a direita e um pouco do espaçamento entre os elementos. E lembrando uma coisa, pessoal, esse Justify Content, ele vai funcionar se o nosso container tiver espaço, certo?
Então, se eu colocar aqui, ó, se eu fizer um leve cálculo aqui, ó, a gente tem 50, 50, 50, 50, dá 200, certo? No total de tamanho dos nossos itens. Se eu colocar aqui a minha largura como 200, olha só, tá com o space evening aqui, porém, eu não tenho nenhum espaçamento, porque o meu container tá com exatamente o tamanho dos meus itens. Então, para eu usar o Justify Content, eu preciso ter esse espaçamento, porque o Justify Content utiliza o espaçamento do meu container, do meu pai, para colocar ele entre os elementos, certo? Então, eu posso colocar entre os elementos, eu posso colocar em volta dos meus elementos, eu posso colocar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda e um pouquinho entre os elementos. Então, isso tudo tem a ver com o quê? Com ter esse espaçamento sobrando entre os elementos, certo? Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês se atentem é o seguinte, que isso tem a ver com a direção, certo? Então, esse espaçamento que ele está dando aqui na linha, isso tem a ver com a direção, porque quando a gente não define a direção aqui, ele pega como o eixo principal a linha, certo? Se eu mudar esse eixo principal para column, isso vai mudar também, porque o espaçamento que ele vai esperar vai ser exatamente da column, certo? E aqui a gente não tem nenhum espaçamento na column. E aí eu teria que definir aqui um radius de 400. Aí sim, ele vai atribuir o espaçamento aonde? Aqui, né, na column, no eixo que eu defini como principal, que é column, certo? Então, vocês têm que entender que tanto a flex que tanto a Justify Content quanto a Flex Wrapper, né, a quebra de linha que eu falei nas aulas passadas, tem a ver tudo com a direção. Então, se eu mudo a direção, essa quebra e esse alinhamento também vai ser diferente, vai ser de acordo com o meu eixo. Então, aqui, ó, o meu eixo tá colo, certo? Isso quer dizer que o meu alinhamento também vai ser na column. Então, eu posso descomentar aqui, comentar, por exemplo, o center, que ele vai comentar na column, certo? Não na linha, porque eu defini como o meu eixo principal a column, certo? Então, entendam isso, que tudo tem a ver com o eixo,